Pessoal, revelia. A revelia, ela está prevista no artigo, então, 344 a 346 do Código de Processo Civil. O que se trata da revelia? A revelia é quando o réu, embora tenha sido citado no processo, deixa de apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Diante disso, ele vai ser considerado revel. O processo vai prosseguir sem a defesa dele. E conforme vocês têm no artigo 344, vai dizer o seguinte: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O que isso significa, né? Quando o réu ele não apresenta contestação, né, o juiz, na hora que vai julgar o direito, ele acaba por ser convencido de que o autor poderá ter razão no processo, tá? Isso não quer dizer que o autor vai ser vencedor da ação, porque vai depender da prova processual nos autos, tá? O juiz vai analisar se de fato o autor tem direito àquela pretensão, mas de certa forma isso gera um aspecto positivo para o autor se o réu não apresenta a defesa no prazo, tá? Que é o que diz o artigo 344. No artigo 345, vocês têm o seguinte: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, primeiro, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, né? Suponhamos numa ação judicial em que exista vários réus. Trata-se então de um litisconsórcio passivo. Se um dos litisconsortes apresenta contestação, o juiz não vai decretar a revelia para o outro réu ou os outros réus que não apresentarem contestação, tá? Isso só no caso de litisconsórcio passivo. Inciso 2º, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, né? Quais são os direitos indisponíveis? Os direitos indisponíveis vocês encontram lá na Constituição Federal, tá? Direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, dignidade, direito à filiação. E vou dar um exemplo para vocês de uma ação judicial em que não foi considerado a revelia do réu por se tratar de direito indisponível, tá? Suponhamos que exista uma ação investigatória de paternidade e o réu na investigatória de paternidade não apresenta defesa, né? O que vai acontecer? Isso não vai induzir ao juiz que o autor está com razão, né? Dizendo que o réu é pai do fulano, né? Nesse caso aí não vai ter uma presunção de veracidade das alegações realizadas na petição inicial pelo autor, né? Porque se trata de um direito em litígio, né? Indisponível, tá? Só então, com uma produção de prova pericial, por exemplo, um exame de DNA, é que vai ser detectado se de fato o réu é pai do menor numa ação de investigação de paternidade. Isso quer dizer o quê? Ele não vai ser visto perante o juiz, se ele não apresentar a defesa, como sendo o pai da criança, né? Porque direito à filiação é um direito indisponível. Ele só vai ser considerado se vier prova no processo através de um exame de DNA comprovando que ele é pai do menor, tá? Inciso 3º. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato, né? Suponhamos que o autor entre com uma ação de revisão de financiamento bancário e não junta o contrato de financiamento, tá? Ou o autor entra com uma ação monitória para cobrar um cheque e não junta na inicial o cheque sem fundo, tá? Nesse caso, como a ação inicial ela não está acompanhada do instrumento legal que a lei exige, e se caso o réu não conteste a ação, ele não vai ser decretado como revel, porque na verdade o autor deixou de juntar um documento importante na ação, e isso na verdade não diz que o autor tenha razão no processo, né? Porque ele pode alegar que recebeu um cheque sem fundo, e, na verdade, quando não recebeu o cheque sem fundo, porque ele não tem prova do cheque nos autos, tá? Então, o réu não pode ser considerado revel e não pode se computar como verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora. E por último, vocês têm o inciso 4º que diz: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova conforme constante dos autos, né? Vamos supor, por exemplo, uma ação que tenha como objeto danos morais, né, e não for comprovado, não tiver prova documental, prova testemunhal nos autos desse dano moral, ela não for ação judicial, ela não for acompanhada do documento ou da prova específica, ou então aquilo que o autor está alegando é, na verdade, um direito que não existe, né? Ele está simulando um dano que de fato não existiu, tá? E vocês têm no artigo 346, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Quer dizer o quê? Se o réu não tiver advogado no processo e ele for revel, consideram-se publicados os atos a partir de quando esses estiverem publicados no órgão oficial, porque geralmente o advogado ele toma conhecimento do processo através de nota de expediente, né? Ou vai até o fórum e retira os autos. Nesse caso, como o réu não tem advogado, o prazo processual contra ele sempre vai correr da publicação nos meios oficiais. E no parágrafo único vocês têm: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, tá? Não é porque o réu foi revel na ação e não apresentou contestação e que em momento nenhum depois ele vai poder intervir no processo. Se ele quiser, ele pode, tá? Se o processo passou sem contestação e lá pelas tantas o juiz intima as partes para que produzam provas, o réu pode produzir provas, tá? A revelia, ela não se estende para os demais atos processuais. A revelia, ela é decretada no momento da contestação. Se o réu não apresentar contestação, ele vai ser considerado revel, com exceção das possibilidades do artigo 345, tá? Mas em momento futuro, ele poderá produzir provas, ele poderá participar de audiência, ele inclusive da decisão do juiz, ele pode recorrer para o tribunal em segunda instância processual, tá? Perante o Tribunal de Justiça. Então não se aplica isso a atos processuais futuros, tá? A revelia ela só vai acontecer no momento da contestação, se ela não for apresentada no prazo, né? Na verdade, se ela não for apresentada pelo réu, tá? Porque se ela pode até ser apresentada fora do prazo, mas aí a contestação ela vai ser considerada intempestiva. E como vocês sabem, o prazo da contestação é de 15 dias, tá? Então,